As pessoas só servem a Deus por medo? Vamos tratar nesse vídeo da falácia ateísta, a verdade bíblica. Um dos argumentos mais repetidos por muitos ateus é a afirmação de que as pessoas só servem e adoram a Deus por medo. Medo do inferno, medo do castigo, medo da ira divina. Essa visão simplista reduz toda a experiência de fé a uma espécie de chantagem emocional. Porém, será que isso é verdade? Será que o relacionamento com Deus é movido apenas por medo? Hoje vamos refutar essa ideia e mostrar que existem motivações muito mais profundas, racionais e emocionais para alguém escolher servir ao Senhor. Antes, vamos aqui analisar um vídeo da ateia Aline Câmara, onde ela fala e ela aborda sobre esse tema de maneira bastante equivocada, e vamos refutar este tipo de argumento que é apenas uma falácia ateísta muito fraca e a premissa totalmente equivocada. Vamos aqui observar o argumento da ateia. Sem o medo, as pessoas adorariam a Deus? Já parou para pensar que as pessoas não seguem a Deus por amor, mas sim por medo? Medo de ir para o inferno, medo de ser castigado, medo de não ser abençoado, medo de decepcionar. É sempre o medo como pano de fundo. Desde pequenos, nós somos ensinados que se não obedecermos a Deus, nós seremos punidos. Se questionarmos, seremos rebeldes. Se nós errarmos, seremos castigados. O problema é que esse tipo de crença não só te aprisiona, como também te traumatiza. Pensa no seguinte: o que acontece com uma criança que cresce sendo ameaçado o tempo inteiro? Se você não fizer isso, você vai apanhar. Se você não obedecer, você vai ficar de castigo. Se errar, vai ser punida. Essa criança, ela não aprende valores, ela aprende a temer a punição. Agora imagina essa mesma lógica aplicada à espiritualidade. O cristianismo vende a ideia de um Deus amoroso, mas esse amor vem sempre acompanhado de um aviso: se você não me amar de volta e não me obedecer, você vai sofrer por toda a eternidade. Isso não é amor, é coerção. O medo do inferno é uma das ferramentas mais poderosas para manter as pessoas presas na religião. Se você acredita que existe um lugar de tortura eterna reservado para quem duvida, fica muito mais difícil questionar. É um medo que paralisa, que faz as pessoas obedecerem sem pensar, sem refletir, e a religião se aproveita disso. O problema é que viver sob essa lógica gera ansiedade, culpa e vergonha. O medo de desagradar a Deus faz com que as pessoas se sintam inadequadas o tempo todo. Elas se policiam a cada pensamento, em cada desejo, cada atitude. Muitas desenvolvem transtorno como ansiedade religiosa, depressão e até fobias. Outras se tornam extremamente rígidas consigo mesmas e com os outros também, porque elas acreditam que o mundo todo precisa seguir as mesmas regras para evitar a ira de Deus. E sabe o que é mais irônico? Esse medo não é natural. Ele foi ensinado. Ninguém nasce com medo do inferno. Esse temor, esse terror todo é implantado desde a infância, quando as crianças ainda não têm capacidade de discernir o que é real ou o que é simbólico. É um tipo de abuso psicológico que marca profundamente a psique. E não é à toa que muitas pessoas que saem da religião passam anos lidando com traumas. É como um ex-prisioneiro que ainda sente medo do seu carcereiro mesmo depois de estar livre. A grande questão é: faz sentido seguir algo só por medo? Um Deus que só é obedecido sob ameaça é no mínimo um tirano. E uma religião que precisa implementar terror para se manter não está preocupada com a verdade, mas sim com controle. Se libertar desse medo é o primeiro passo para viver sem culpa, sem ansiedade e sem essa sensação de estar sempre pisando em ovos diante de uma entidade invisível que só está ali para te julgar. Não precisa ter medo do castigo divino. O inferno não... E sabe o que é mais irônico? Esse medo, ele não é natural. Ele foi ensinado. Ninguém nasce com medo do inferno. Esse terror é implantado desde a infância, quando as crianças ainda não têm capacidade de discernir o que é real do simbólico. É um tipo de abuso psicológico que marca profundamente a psique. Não é à toa que muitas pessoas que saem da religião passam anos lidando com traumas. É como um ex-prisioneiro que ainda sente medo do seu carcereiro mesmo depois de estar livre. A grande questão é: faz sentido seguir algo só por medo? Um Deus que só é obedecido sob ameaça é no mínimo um tirano. É uma religião que precisa implementar terror para se manter, porque ela não está preocupada com a verdade, mas com controle. Se libertar desse medo é o primeiro passo para viver sem culpa, sem ansiedade e sem a sensação de estar sempre pisando em ovos diante de uma entidade invisível que só está ali para te julgar. Não precisa ter medo do castigo divino. O inferno não existe fora da sua mente, mas enquanto o medo controlar os seus pensamentos, você vai continuar vivendo nele. Participe da minha imersão A Chave Mestra. O link está lá na bio.
Te aguardo. Então vamos abordar esses temas levantados no vídeo pela Aline Câmara aqui neste vídeo, entendendo o argumento ateísta. O raciocínio é mais ou menos assim: se Deus existe e pune quem não o segue, então as pessoas só o seguem para evitar punição. Logo, a fé é movida pelo medo. Essa é uma falácia da generalização. É como dizer que todo aluno só estuda para não tirar nota 0, ignorando que existem alunos que estudam porque amam aprender, desejam crescer profissionalmente ou querem realizar um sonho. Segundo tópico é: o medo pode ser o início, mas não é o fim. A Bíblia não nega que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Provérbios capítulo 9, versos 10. No começo da caminhada da fé, é comum que a pessoa seja movida pelo reconhecimento da justiça divina e do perigo de viver em rebeldia contra Deus. Porém, princípio não significa meta final. O relacionamento com Deus é como um relacionamento humano profundo. Pode começar com respeito e até receio, mas amadurece para amor, confiança e intimidade. Jesus mesmo disse em João capítulo 15, versículo 15: já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamados amigos, mostrando que a motivação verdadeira é a amizade e comunhão com Deus. Temos também a busca por sentido e propósito. Muitas pessoas não chegam a Cristo por medo do inferno, porém porque recebem e percebem que a vida sem Deus é vazia. Salomão, em Eclesiastes, descreve a vida sem propósito como vaidade das vaidades, ou seja, tudo ilusão. Quem já experimentou um estilo de vida onde nada faz sentido, sabe o quanto é desesperador acordar todos os dias sem saber o sentido da própria existência. A fé em Deus dá direção, missão e propósito. Viver para amar a Deus e ao próximo e contribuir para algo que vai além da nossa própria vida. Outro tópico é a libertação de vícios e escravidão. Outro motivo pelo qual muitos buscam a Deus é a libertação. Jesus declarou em João capítulo 8, versos 36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Muitos chegam a Cristo não por medo de punição, mas por estarem cansados de viver escravizados pelo pecado, drogas, álcool, pornografia, ódio, orgulho e compulsões. Quando encontram em Deus a força para mudar, descobrem uma motivação que nada tem a ver com medo, porém com gratidão e alívio. Outro tópico é o desejo da vida eterna, uma das grandes motivações. Uma das promessas mais gloriosas do Evangelho é a vida eterna, e não estamos falando apenas de quantidade de vida, mas de qualidade, um estado de perfeição, paz e alegria na presença de Deus. Para muitos cristãos, a motivação não é fugir do inferno, mas correr para a eternidade com Cristo, onde não haverá mais dor, morte, choro ou injustiça, como está em Apocalipse capítulo 21, verso 4. O reencontro com entes queridos. Outra esperança poderosa é o grande reencontro com aqueles que morreram em Cristo. Paulo diz em 1 Tessalonicenses 4, capítulo 17, verso 18, que seremos reunidos com eles para sempre com o Senhor. Essa expectativa não é motivada pelo medo, mas pela saudade e pelo amor. Para quem perdeu alguém querido, saber que haverá um dia em que todos estarão juntos, livres do pecado e da morte, é combustível para perseverar na fé, uma grande motivação. Outro tópico é o amor e gratidão. A maior motivação para servir a Deus é o amor. 1 João capítulo 4, verso 19 diz: nós o amamos a Ele porque Ele nos amou primeiro. Quando alguém entende o que Cristo fez na cruz, quando compreende que Ele tomou sobre si o castigo que era nosso, o serviço e a adoração deixa de ser obrigação e passa a ser resposta de gratidão. Ou seja, o argumento de que as pessoas só servem a Deus por medo é superficial e ignora a profundidade da experiência cristã. Sim, o temor do Senhor
pode ser um ponto de partida, às vezes. Porém, a fé verdadeira é alimentada por amor, gratidão, busca por sentido, libertação da escravidão de vícios, de pecados, esperança na vida eterna e desejo de reencontrar quem amamos. Servir a Deus não é apenas uma questão de medo. Isso é uma análise muito superficial em tratar apenas do inferno. É uma visão de uma pessoa, até mesmo uma visão particular específica da Aline Câmara, mas é totalmente equivocada. A questão de servir a Deus é viver acuado não apenas por questão de medo, mas viver livre. Talvez o medo do pecado. Mas sabemos que o maior prêmio não é apenas evitar a punição, mas desfrutar da comunhão eterna com o Criador. Então observe que a questão não é apenas medo, temos vários motivos para poder seguir a Deus. Primeiro, às vezes, em alguns momentos, pode vir aquela questão do medo, mas geralmente é quando a pessoa está passando pelo momento de provação e dor que a pessoa se encontra com Deus também. Não é apenas a questão por medo, às vezes é de livre e espontânea vontade, mas muitas vezes, na maioria, também é para se libertar de pecados que estão escravizando a pessoa. Muitos ateus acham que não existe pecado, que o pecado primeiro é inventado e criado para a religião para poder, no caso, acusar a pessoa e manipular. Mas não, existe sim o peso do pecado que as pessoas sentem. Outro argumento também que a Aline Câmara, ou melhor, a Aline Câmara utilizou foi da questão do medo do inferno, em utilizar o inferno para, no caso, causar pânico e medo nas pessoas. Vamos aqui observar outro vídeo onde a Aline Câmara fala sobre essa questão do medo do inferno e da manipulação da religião. Pode perder o medo do inferno, porque hoje eu vou te provar que ele não existe. Desde criança você ouviu que se você não obedecer a Deus, você vai arder no fogo eterno, não é mesmo? Que se você pecar, vai ser castigado, que Deus ama, mas pune, que é melhor você obedecer do que arriscar ser jogado num lugar de sofrimento infinito. Mas escuta aqui uma coisa, o inferno é uma invenção e nem é original. Cada povo criou o seu. Os sumérios e babilônicos já falavam de um mundo inferior, onde os mortos viviam em sombra e poeira sem punição, mas em sofrimento passivo. Os egípcios acreditavam que o coração do morto era pesado numa balança. Se o fosse impuro, ele era devorado por um monstro. Os gregos dividiam o submundo, Hades, e colocavam os pecadores no Tártaro, uma prisão sombria e eterna. Ou seja, não é um medo espiritual, é um medo político, social e cultural. É uma ferramenta de dominação e controle. E antes que alguém diga o contrário, sim, o cristianismo foi criado depois de todas essas religiões. Ele herdou, adaptou e refinou essas ideias. No começo, nem a própria Bíblia falava do inferno como você aprendeu. No hebraico original, a palavra era Sheol, um buraco, uma cova. Nada de fogo, nada de tortura e nem julgamento. E aí chegou o século IV e a coisa desandou. A Igreja Católica agora era aliada do Império Romano e precisava conter rebeliões, regular a sexualidade e garantir a obediência. Só que ninguém lia, ninguém tinha acesso ao texto original. Então, com a tradução da Bíblia para o latim chamada Vulgata, Gehenna, que era o lixão fora de Jerusalém, virou infernos, a palavra latina para os mundos inferiores dos mitos pagãos. Pronto, agora o medo era eterno, literal, inquestionável, mas não parou por aí. A imagem do inferno que você conhece não veio da Bíblia, veio da arte, da cultura, do medo fabricado. Dante, na Divina Comédia, criou o inferno com 9 círculos de dor, fogo, demônios e punições bizarras. Era conveniente, era eficiente e funcionava como uma arma psicológica para o povo analfabeto e oprimido. A partir daí, o inferno já não era mais uma ideia, era uma sentença, um terror visual, emocional e hereditário. E quando você cresce ouvindo que vai ser torturado para sempre se você não for bom, você não precisa mais ser ameaçado. Você começa a se vigiar, a se punir, a se calar. E é assim que nasce o que eu chamo de crença da crença. Você sai da religião, mas ela não sai de você. Ela muda de roupa, vira frases como tudo que vai e volta, a vida cobra, nada é por acaso, se aconteceu é porque eu mereci. Quando tá tudo bem demais, alguma coisa vai dar errado. Você sempre fica com essa ideia na cabeça. Você acha mesmo que essas frases são só um jeito de falar, mas são programações, códigos, resíduos emocionais. São a lógica do inferno reprogramada como sabedoria popular. E isso não é fé, isso é dominação. Foi tudo uma história inventada e muito bem vendida. Você acha que é intuição, mas é só trauma. Desperta.
Vamos aqui falar sobre essa questão do medo do inferno que ela citou. Aqui a gente vai falar um pouco da origem da doutrina do inferno na Bíblia. O conceito de punição após a morte não nasceu com a igreja medieval, nem foi inventado por clérigos para controlar fiéis. Ele está presente desde os escritos mais antigos das Escrituras. No Antigo Testamento, o termo como Sheol, em hebraico, são usados para se referir ao lugar dos mortos. O Sheol não era visto necessariamente como um local de tormento eterno, mas sim como o estado ou reino para onde iam todos os mortos, justos e injustos, aguardando o juízo final. Era como se fosse o mundo dos mortos. No Novo Testamento, escrito em grego, o termo equivale a Hades, que também significa o mundo dos mortos. Com a revelação progressiva da Bíblia, vemos que esse estado intermediário se desdobra em duas realidades distintas. Um lugar de consolo para os justos, como no relato do rico e Lázaro em Lucas 16, 19 ao 31, e um lugar de tormento para os ímpios. Além de Sheol e Hades, Jesus usa o termo Geena, do hebraico Gehinom, Vale de Inom, um local real fora de Jerusalém, associado à idolatria e sacrifícios humanos no Antigo Testamento. No tempo de Jesus, Geena simbolizava o destino final dos ímpios, uma metáfora para destruição e julgamento. Agora, fazendo um resumo sobre, ela falou bastante no vídeo sobre essas questões, porém de maneira bastante equivocada. Eu vou fazer um vídeo específico sobre esses argumentos que ela utilizou sobre o inferno. Mas antes, vamos aqui fazer uma refutação à alegação ateísta. A ideia de que o inferno foi criado para manipular as pessoas não faz sentido diante das evidências bíblicas e históricas. Primeiramente, a doutrina aparece em textos milenares, muito antes de qualquer estrutura eclesiástica de poder centralizado. Além disso, se fosse apenas uma invenção humana, esperaria-se uniformidade na descrição. Porém, vemos diferentes nuances e interpretações ao longo da Bíblia, sinal de que a doutrina se desenvolveu a partir de revelação divina, não de um projeto humano. Mas ainda, a mensagem do Evangelho não se baseia exclusivamente no medo do inferno, mas no convite e arrependimento e a vida eterna com Deus. O próprio Jesus pregou mais sobre o reino dos céus do que sobre o inferno, mostrando que a motivação central não é o terror, mas o amor e a reconciliação com o Criador. O inferno bíblico não é um instrumento de manipulação humana, mas uma verdade revelada sobre a justiça de Deus e as consequências do pecado. A Bíblia apresenta o inferno como resultado da rejeição voluntária de Deus, não como uma armadilha imposta por líderes religiosos, quer seja entendido como tormento consciente, eterno ou aniquilação final. O inferno é um chamado à seriedade da vida espiritual e à urgência de buscar reconciliação com o Criador. Assim, longe de ser uma invenção, a doutrina do inferno está profundamente enraizada na história da fé bíblica, sustentada tanto pela revelação progressiva de Deus quanto pela coerência interna nas Escrituras. Bom, amigos e amados irmãos, chegamos ao final do vídeo. Espero que você tenha entendido um pouco sobre esse argumento do medo que não faz nenhum sentido. É apenas uma afirmação ateísta muito simplória, muito superficial, que não tem embasamento nenhum na realidade. Espero que você tenha gostado. Se inscreve no nosso canal, ativa o sino de notificação. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.